Bom dia. Hoje Oi, Lia, bom dia. O que a gente vai conversar hoje, tá? Eu separei, eu fiz algumas anotações, eu li um livro que ele é muito curtinho, que é esse aqui, ó. Vai estar... É Roube como um Artista, o nome do livro. 10 dicas sobre criatividade. Eu até indiquei ele para as minhas alunas da mentoria e eu acho que essa live vai complementar muito o conteúdo de posicionamento lá da mentoria, porque a gente vai... Vou falar um pouco do que diz o livro e comentar em cima as minhas considerações do que eu achei interessante sobre esse livro. É um livro sobre criatividade. É um livro bem curtinho, ó, ele é quadradinho, ele tá marcadinho aqui porque eu fui pegar ele para mostrar e a minha filha começou a ler. Achei o máximo. Eu terminei de ler, eu sentei uma tarde para ler, eu li ele todo, porque ele tem uma leitura muito fácil, assim, a gente consegue flui, assim, sabe, a leitura e ele vai nos... Ele é um livro que ele é todo... Por exemplo, aqui, ó, no meio do livro, daí tem umas páginas assim, daí tem um pouco de... Ele vai... Tem letras maiores, letras menores, tem ilustrações, então é um livro que a gente vai lendo assim com bastante facilidade e eu achei muito interessante a ideia do livro. O autor do livro é um jornalista e ele fala sobre criatividade, inclusive na profissão dele, só que eu acho que as dicas que ele dá são tão impressionantes, são tão, assim, boas, né, não são tão impressionantes assim, elas até são bem básicas, no sentido de que se tu for analisar isoladamente, mas no contexto que ele traz, acaba sendo uma coisa que abre a nossa mente, sabe, para essa questão de como desenvolver a nossa criatividade no sentido de construir o nosso próprio estilo. E aí eu digo, poxa vida, isso para quem tem ateliê, né? Para quem trabalha aí buscando se diferenciar no meio de um segmento onde tem muita gente atuando. Claro que o fato de definir posicionamento já nos tira desse mar de gente, né? A gente, claro que a gente vai para uma caixinha menor quando a gente define posicionamento, porque a gente já não tá mais falando com todo mundo. Eu vou falar de novo, tá? Vou falar durante a live toda, é o nome do livro. Quando a gente define nosso posicionamento, e aí é que eu disse, né? As minhas alunas da mentoria, depois eu vou até salvar essa live e colocar junto com o material de posicionamento, porque quando a gente define posicionamento, a gente já sai desse mar de todo mundo fazendo a mesma coisa e a gente vai para uma caixinha menor, que é, a partir da criação das nossas peças, da criação dos nossos conteúdos, defender os nossos valores e o posicionamento que a gente escolheu trabalhar. Só que quando a gente vem para cá e para essas ideias que ele desenvolve aqui, isso se torna ainda um pouco mais objetivo na questão de criar o nosso próprio estilo, entende? Eu vejo muito por aí, gente, muito mesmo, ateliês muito iguais na produção de peças. Iguais a ponto de eu estar passando no feed e achar que o trabalho de uma pessoa é de outra, porque as peças são muito parecidas, o estilo ali, tanto, né, de trabalho, eu sei que a gente faz peças muito parecidas, né? Porque não... Tá, eu vou desenvolver melhor o assunto, mas a gente não reinventa a roda, né? Tudo nasce de alguma coisa que já existe, a gente vai transformando. Mas, assim, até cenário, sabe? Fundo, tudo, assim, muito igual. E eu acho que no início é válido isso, sabe? E até isso tá escrito aqui de uma forma que eu falei pra vocês, as ideias são simples, mas no contexto que ele aborda, acaba se tornando impressionante por causa disso, né? Só vou tomar uma aguinha. Deixa eu contar pra vocês. Senti falta do clubinho no final de semana, que maravilha. Esse clubinho nasceu para ser só era 30 dias, era só o mês de novembro. Olha onde nós chegamos. Já estamos em abril, quase completando 100 encontros. Que maravilha, né? Eu passei 4 dias com enxaqueca, gurias. Dor forte de cabeça. Quinta-feira era para ter feito a última live na terceira turma do curso de finanças, não consegui fazer. Aí adiei para sexta, só que sexta eu continuei e não consegui fazer. Aí ontem, assim, eu já tava desesperada, né? Eu digo, eu não posso iniciar a semana ainda com essa dor de cabeça
forte que eu tava, né? Daí fui pra farmácia, comprei os remédios mais fortes que tinha, e graças a Deus, eu vou marcar uma consulta, porque 4 dias com dor não é normal, né? Mas eu acho que tem a ver com ritmo de trabalho, né? Tem muita coisa acontecendo e isso pode desencadear, assim, mas eu tava pensando ontem, né? Faz parte do jogo. Acho que essa jornada empreendedora que a gente entra, chega uma hora que o nosso negócio ele voa, sabe? E claro que a gente tem que tentar acompanhar, né? Eu não me sinto totalmente capacitada, não me sinto totalmente capacitada pro tamanho que o meu negócio tá tomando. Mas a gente vai se capacitando no caminho, né? Só que às vezes dá umas preocupações, assim, né? Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Deixa eu ver. A Débora deu uma dica que o meu livro do Augustin Klein, acho que é o mesmo? É Augustin Klein. Eu nem sei falar os nomes, gente, que horror. Sou uma super leitora, consumo livro todos os dias, mas mostre seu trabalho, também na mesma pegada de dicas. Eu achei esse livro excelente. Vamos lá. A Solarte Criação. Estou aqui de primeira viagem, mas já acompanho seu trabalho há 4 anos. Fico feliz de ver tanta mudança positiva. Que bom! Que legal que tá por aqui agora também. Ó, Adriana, eu sei que é isso. Às vezes fico uma semana com dor de cabeça forte. Pois é. Eu às vezes sinto dor de... Às vezes sinto dor de cabeça forte, mas 4 dias seguidos, assim, não é comum pra mim. Amém. Ó, a Samantha falando ali, né? Como trocar o pneu de um carro com um carro andando. A gente vai crescendo junto com o negócio. É, gente. E assim, o negócio crescer causa desconforto, né? E se a gente não se permite sentir esse desconforto, a gente acaba estagnando o nosso próprio negócio. Então, assim, pro meu negócio crescer, eu tenho que crescer junto. Senão ele vai chegar num limite que eu não consigo passar dali se eu não me permito fazer as coisas. E assim, a gente vai com medo mesmo, sabe? Tem um monte de coisa agora que assim, eu fico pensando, eu tô com uma espinha, eu acho, né? Que eu fico pensando, cara, é coisa demais, sabe? Eu não sei nem por onde começar. Mas o negócio tá acontecendo, eu vou descobrir como que faz essas coisas que eu não sei nem por onde começar no caminho. E vamos lá. Bom, vamos começar aqui o nosso assunto do livro, então. Eita, que esses comentários, às vezes eu vou subir, ele abre o teclado, aí mistura tudo. Ó, e volta lá pra cima os comentários, Jesus. Tá, vamos lá. Eu fiz algumas anotações, assim, de coisas que eu achei interessante desse livro pra gente conversar sobre esse desenvolvimento da nossa criatividade para trazer uma identidade pessoal pro nosso trabalho, né? Por exemplo... A sua imagem de ateliê, quero deixar meu cabelo igual ao seu, tá lindo, obrigada! Foi um processo, né, de transição aí, mas graças a Deus agora E o natural é assim mesmo, né, tem um pouco preto aqui, um pouco branco ali, um pouco... Mas ele é totalmente livre de químicas agora, o meu cabelo, não tem tinta, não tem progressiva, não tem nada, totalmente natural. Então tá, gente, vamos lá. O que eu ia dizer? Por exemplo, eu trabalho no segmento de artigos para bebê. Sei que muitas de vocês também trabalham. Sei que não são todas também que trabalham ainda nesse segmento, ou enfim, de repente estão analisando a possibilidade. Mas a gente, quando começa, obviamente que a gente vai avaliar o mercado, entender o que está vendendo nesse segmento e vai começar a reproduzir coisas que a gente vê. É muito difícil a gente criar uma coisa do zero. Tudo nasce de alguma coisa que já existe, né? Uma referência que a gente busca. Mesmo peças que parecem novas, novidades, elas nasceram inspiradas em alguma coisa. E pra gente trilhar esse caminho do repetir o que eu vejo, assim, que eu acho bonito, até eu desenvolver algo que tenha um diferencial, existe uma trajetória, né? Existe se descobrir no processo.
Então, o que que acontece? Eu vou iniciar olhando o trabalho das outras pessoas, vendo o que eu acho bonito e copiando. Só que copiando, quando eu falo copiar, não é fazer uma réplica, tá? É copiar de, eu vou fazer esse trabalho aqui, porque eu acho interessante, tem a ver com o que eu tô reproduzindo, com o que eu quero fazer pro meu negócio, e eu vou fazer uma cópia. Aqui, ó, até anotei, não falo de plágio, mas de utilizar outras peças como exemplo, tá? Então é assim que a gente começa. Só que o que o livro diz aqui, que é uma grande sacada, né? O livro diz que esse é o processo natural, né? Todos os grandes atletas, todos os grandes artistas, todos os grandes profissionais começaram o processo deles da mesma forma, olhando para pessoas que eles admiravam o trabalho e de certa forma copiando o que eles faziam, mas copiando no sentido de vou usar como uma inspiração e vou fazer meu trabalho baseado nisso. Quando tu copia uma pessoa, tu olha para o trabalho de uma pessoa e tu fica copiando o trabalho daquela pessoa, tu acaba te tornando uma réplica daquela pessoa, que é isso que eu vejo muito, que eu falo para vocês, né? Gente, sério, esses dias eu caí no perfil de alguém, que eu pesquiso muito sobre artesanato, tanto no Instagram, pelas hashtags, quanto no Pinterest, quanto no Google. Eu pesquiso muito buscando essas tais referências, né? E eu entrei num perfil tendo certeza absoluta que era outra pessoa. Eu digo, aí eu precisei entender o que estava acontecendo. Será que é funcionária da pessoa? Eu pensei na hora, sabe? Será que é uma funcionária? E fui tentar procurar achar a pessoa. E não. Não era. Vou mostrar o livro de novo, gente. Mas durante a live eu vou falar bastante do livro, tá? Roube como um artista, do Austin Kleon. Que vergonha falar o nome da pessoa desse jeito. Mas enfim, importante. A Cris Bordado é fora do tempo. Para comprar o curso de sapatinho precisa ter Facebook. O curso de sapatinho é pela Hotmart, tá? Não precisa ter Facebook. Mas o grupo de suporte é pelo Facebook. Então, de repente, se tu quiser trocar ideia com outras colegas que também estejam fazendo os sapatinhos, porque tem esse curso de sapatinho tem... Vai fazer 3 anos esse ano que eu tenho esse curso de sapatinho. Então, eu tenho alunas lá que já tiram de letra, né? Então, elas conseguem, elas ajudam, inclusive, elas se mantêm ativas dentro do grupo, ajudando as outras colegas. Então... é uma comunidade, né? É onde a gente tira as dúvidas, é onde a gente posta todas as informações, é onde a gente deixa tudo atualizado. E, enfim, aí o grupo de suporte é no Facebook, mas o conteúdo do curso é na Hotmart, daí não precisa. Inclusive, todas as aulas ao vivo que eu faço lá dentro dos grupos, eu depois excluo do grupo e deixo só na Hotmart. Então, todo o conteúdo dá para acessar pela Hotmart, tá? Então vamos lá. Aí a gente começa o processo assim, né? E aí, o que eu tava falando aqui, ó? Uma das principais dicas e que mais me chamaram a atenção, eu acho que assim, a gente precisa sempre ler um livro mais de uma vez, tá? Porque numa primeira leitura a gente consegue pegar a ideia, mas a gente não vai nos detalhes, a gente não consegue gravar na nossa mente todos os detalhes. A gente pega aquela ideia e a gente acaba não assimilando tudo. Então, quando a gente vai fazer uma segunda leitura, a gente já tem a nossa mente já tá com as ideias um pouco mais direcionadas, porque a gente já teve um primeiro contato. Então, a gente vai lendo o livro, né? Quando a gente lê um livro pela segunda ou terceira vez, a gente acaba encontrando coisas no livro que da primeira ou da segunda vez passaram batido e que depois fazem sentido. Por quê? Porque o nosso cérebro já tá em contato com aquele conteúdo, entende? Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção, assim, do que está escrito aqui, é que ele diz o seguinte, claro, eu não vou falar sobre todo o livro, vou fazer alguns comentários aqui, depois vocês comprem o livro e leiam, tá? Que ele diz, não tenha só uma inspiração. E aí ele fala, grandes artistas, grandes atletas, grandes profissionais começaram a carreira assim. Só que se tu te inspira numa pessoa só, numa única pessoa, tu pega aquela pessoa como referência,
e, e reproduz o que ela faz, acaba ficando muito semelhante, que é o caso que eu contei, que eu entrei no perfil e fiquei confusa, né? Mas quando tu seleciona algumas referências, e essas referências dentro do nosso segmento, o que eu acho, tá? E eu vou fazer as minhas considerações em cima disso, por quê? Porque tanto os cursos que eu faço, quanto os livros que eu leio, eu adapto muito para minha realidade de ateliê. Então eu trago um olhar, né, do negócio que eu tenho, do que é realidade para mim, para trazer sentido àquilo que eu tô aprendendo, entende? Então o que eu pensei na minha realidade? Eu trabalho com artigos para bebê. Eu defini um posicionamento, que hoje a minha marca é a Cultivar, e eu tô pensando em fazer uma série nos stories durante o dia contando a história da Cultivar, para depois deixar nos destaques, para quem quiser conhecer como que nasceu a inspiração da Cultivar, porque a Cultivar nasceu para ser uma coleção. Então a ideia da Cultivar é que ela fosse uma coleção. Depois ela virou uma linha de produtos e depois ela virou a marca do meu negócio, né? A marca do meu ateliê. Então tem uma história, tem valores, tem conceitos por trás da marca, que é onde eu quero chegar, né? Por que eu vou salvar essa live lá na mentoria? Porque quando a gente tem um posicionamento bem definido e a gente entende quais são os nossos valores, a gente não vai buscar como referência somente pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que a gente faz. Então, assim, obviamente que eu tenho artesãs em que eu me inspiro e que eu busco trabalho, que eu faço buscas no Pinterest, eu faço buscas no Google, eu faço buscas no... Gente, eu vou mostrando o livro aos pouquinhos, eu não posso parar cada uma para mostrar o livro, senão eu não desenvolvo aqui meu raciocínio, tá? Mas eu vou mostrando. Não busco referência só de outras pessoas que façam artesanato. Então, assim, sabendo qual é o meu posicionamento, quais são os valores da minha marca, quais são as referências que eu tenho por trás desse trabalho, eu vou buscar inspirações fora também. Porque é aí que eu começo a construir algo que vai ter um diferencial. Porque eu vou pegar inspirações, diferentes inspirações, que não sejam só pessoas que costuram ou pessoas que fazem enxoval para bebê. E eu vou somar essas inspirações, eu vou começar copiando uma coisa de outro, trazendo isso para o contexto do meu próprio trabalho. Só que aí, chega num momento que isso se mistura de uma forma que eu acabei criando algo novo, entende? Esse é a grande ideia do livro. Que a gente se permita fazer esse movimento que... enquanto a gente não sabe quem a gente é, a essência do nosso negócio, digamos assim, ou do trabalho que a gente faz, que a gente se permita reproduzir coisas que a gente acha interessante e acha que tem a ver com o contexto e acha que faz sentido pra gente, que a gente traga isso pro nosso dia a dia e comece a reproduzir, até que a gente vai se descobrindo no caminho. Eu até fiz uma anotação aqui, né? É um começo para desenvolver o próprio estilo, escolha quem serão as suas referências, descubra qual o posicionamento por trás da ideia, né? Descubra o pensamento, eu falei de posicionamento aqui, mas é que descubra o pensamento. Quando tu sabe qual é o teu posicionamento e quais são os valores que tu quer transmitir através do trabalho que tu faz, e aí tu vai buscar essas referências que podem ser dentro ou fora do segmento que tu atua, tu começa a entender qual é o pensamento por trás. Quando tu define posicionamento, tu já olha para as outras empresas com um olhar um pouquinho diferente, porque tu começa a entender que existe uma ideia por trás daquele produto ou daquele serviço. Então, é essa ideia por trás que tu começa a analisar e a entender se ela está de acordo com o que tu faz ou não e como essa pessoa transmite essa ideia a partir do trabalho que tá fazendo. E aí, quando tu começa a entender a ideia por trás, tu começa também a trazer isso para o teu trabalho de uma forma que tu não vai só reproduzir uma peça. Tu vai trazer uma ideia por trás da construção da peça. Tu vai trazer um conceito por trás. E a partir daquela peça, tu vai transmitir algo que é a essência do teu negócio, que é onde a gente cai no posicionamento. E aí começa a ser algo diferente, mesmo que seja igual.
Mesmo que eu faça sapatinhos, mesmo que eu faça capa de caderneta, mesmo que eu faça bolsa maternidade, mesmo que eu faça decoração para o quartinho do bebê, muita gente faz. Só que vai ter algo de meu ali, vai ter algo de diferente, mesmo sendo igual, entende? Porque ao juntar todas as referências e ao entender a ideia central por trás daquilo ali, eu começo a transmitir não só um produto, mas eu começo a transmitir o que aquele produto significa. Né? Por isso que eu acho que a ideia desse livro complementa muito o conteúdo de posicionamento lá para as gurias da mentoria ou para quem já está estudando sobre isso. Não espere saber quem você é para começar. Então, às vezes eu percebo que uma coisa que nos trava é eu querer fazer algo único, eu querer fazer algo diferente. Mas eu não sei por onde. Não, a gente não sabe mesmo, sabe? Não é tu que não sabe, ninguém sabe. Tá todo mundo na mesma, todo mundo é assim o processo. O processo é esse para todo mundo, entende? Então, não espere saber quem você é para começar, nem que esteja tudo perfeito, nem que você domine perfeitamente todas as técnicas e o conhecimento. Busca essas referências. E aí, o que eu digo para vocês de buscar referências? Eu, por exemplo, claro que tem artesãs que me inspiram. Eu faço buscas e assim, gente, eu não faço buscas só na costura. Eu faço buscas, diferentes técnicas de trabalho de pessoas que eu considere que talvez seja o nível de trabalho que eu queira chegar. Então eu faço essas buscas, eu tenho essas pessoas como referência. Da maneira como elas posicionam o produto, da maneira como elas falam do trabalho. Então eu tenho, né, essas pessoas que de vez em quando dão uma olhadinha lá no trabalho e tudo para acompanhar, mas eu tenho referências também fora do segmento, grandes lojas da categoria, e eu tenho também referências fora disso que são, por exemplo, eu trabalho com artigos para bebê, né, então assim, de profissionais que criam conteúdo focado para como é que eu vou dar exemplo assim, por exemplo, especialistas, médicos especialistas que falam sobre isso. Porque assim, um detalhe que eu pegar de uma pessoa que se posiciona atendendo mães, por exemplo, que fala de recém-nascidos, eu vou pegar um detalhe desse conteúdo e eu vou linkar com o que eu já faço. Isso ficou um pouco... Na verdade, às vezes eu faço isso de maneira tão natural que eu não me dou por conta, mas isso ficou evidente pra mim. No sábado eu abri uma caixinha de perguntas pra dar dica pra vocês. No fim eu não consegui responder todo mundo porque eu tava com uma enxaqueca horrorosa. E aí domingo quando eu fui tentar responder já tinha sumido. Eu tirei alguns prints, mas eu não consegui responder todo mundo por causa da enxaqueca. Mas eu achei bem legal aquela dinâmica, porque... Eu tava falando pra vocês, eu já faço isso de uma maneira que eu às vezes não me dou por conta que eu tô fazendo. Mas quando me perguntaram lá da faixinha de cabelo, e eu respondi, o que eu respondi, né? Tem que tomar cuidado com a faixinha de cabelo, por quê? Porque o crânio do bebê, quando ele nasce, não tá totalmente desenvolvido. Tanto é que um dos maiores cuidados que a gente tem que tomar com o bebê é em relação à moleira, né? Os cuidados com o recém-nascido. O crânio do bebê, ele faz um movimento natural de expansão e de retração, que é ali, é o desenvolvimento que precisa acontecer, né, para que o crânio se complete ali. Isso interfere totalmente na faixinha de cabelo que a gente vai fazer para criança, entendeu? Só que quando eu respondi isso, eu fiquei pensando assim, caramba, como é que eu sei isso? Primeiro eu pensei, como é que eu sei isso? Depois eu pensei, óbvio. Eu tô toda hora buscando informação, tô toda hora lendo, tô toda hora trazendo referências de fora do meu segmento para dentro do meu segmento, para que eu possa falar dos meus produtos, para que eu possa ter segurança quando eu vou explicar alguma coisa para uma mãe, para que a mãe possa ter confiança no trabalho, porque quando eu vou dar uma explicação para ela, eu trago referências de fora. Olha ali, igual o pezinho é uma cartilagem, igual a história das amigas. Entende como eu faço isso de maneira... Às vezes as coisas acontecem e a gente não tem consciência, né? Só que quando... do ninho redutor, enfim, gurias, eu faço muito isso. Eu faço muito isso no meu dia a dia. E talvez seja isso que acaba sendo um diferencial para o meu trabalho, porque
eu reúno referências não só do segmento do artesanato, não só da costura. Isso acaba que eu consigo me posicionar para a cliente de uma forma que ela pense assim, poxa, a Carla não só costura um produto, ela sabe explicar, ela sabe o porquê, ela sabe explicar por que ela faz o produto do jeito que ela faz. Né? E isso linkado com a realidade ali do bebezinho que vai usar minha peça. Então, por isso que eu acho que, assim, interessante. Claro, eu tô falando aqui de uma das dicas, tá? Porque ele traz mais, assim, enfim, referências. Ele fala também sobre ele fala também sobre a como é que chama a palavra? Importância. Sobre a importância de ter um momento de ócio, né? De ter um hobby. Porque são nesses momentos que o nosso cérebro acaba fazendo essas conexões de uma coisa que não tem nada a ver com a outra para criar alguma coisa diferente, entendeu? Então, enfim, que a gente estude, que a gente busque referências e que a gente reúna tudo isso para criar algo único. Porque essas coisas elas não nasceram na minha cabeça. Obviamente que eu busquei essas informações em algum lugar. Só que quando eu estava respondendo aquelas perguntas é que eu me dei por conta. Tanto é que foi na pergunta da faixinha de cabelo que eu parei e pensei, como é que eu sei isso? E é engraçado, né? Quando a gente se dá por conta do movimento que vem acontecendo, sabe? Claro, eu estudei muito, gente. Estudei pra caramba. Não é à toa que hoje eu me posiciono como uma especialista em enxoval para bebê. Não é porque eu sei costurar, entende? É por causa de todos esses movimentos que eu fiz, é por causa de todo o conhecimento que eu fui atrás, mas eu me permiti buscar referências que não fossem só de costura. Porque daí eu tenho um conhecimento mais amplo e eu acabo criando uma coisa que eu consigo me diferenciar, eu consigo me destacar, consigo trazer isso, inserir isso no meu trabalho e consigo fazer algo diferente, mesmo num universo onde todo mundo faz tudo igual. E eu não tô falando do diferente do... Meu modelo de sapatinho é o mesmo de vocês, tanto é que eu ensino, tá? Eu tenho um curso ensinando. O modelo é o mesmo. Mas onde que a gente acaba vindo com o diferencial? Muitas vezes é na maneira de apresentar o produto. Muitas vezes é na maneira, na referência que a gente tem por trás, na ideia. E ele fala isso ali. Tenta entender como é que as pessoas pensam. Onde elas buscam referência, como que elas constroem a ideia. Né? Porque é aí que vai nascer algo novo. Porque daí tu vai começar a entender como aquela pessoa pensa e tu vai começar a fazer associações também, né? E vai começar a pensar semelhante ou misturando com ainda outras referências, tu vai ter um outro ponto de vista. É muito mais do que costura, muito mais do que costura. Porque daí começa a nascer um negócio, né? E aí tu começa a saber o que dizer das coisas. A maior trava que eu vejo é, eu não sei o que falar sobre o meu produto, eu não sei o que escrever. Por isso é importante saber o nicho, exatamente. Por isso é importante saber o nicho, porque como é que eu vou me aprofundar nesse nível se eu não tenho nicho? Eu não consigo me aprofundar nesse nível em tudo. A gente não vai ser bom em tudo. Então, quando eu defino uma coisa e eu sei que é aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer esse mergulho focada, né? Sabendo que tudo que eu estou estudando está convergindo para o mesmo ponto. A Liana quer um dia abraçar a Carla e agradecer por me dar mais uma formação. Ai, gente, coisa linda. Ai, gente, nem me fala. Eu tô louca que acabe tudo isso e a gente possa, né, começar aí. Eu quero ir nas feiras, sabe? Me avisem, assim, porque, claro, tem a mega artesanal, né? Mas, assim, tem feiras regionais mais grandes, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul tem a feira de artesanato ali de Porto Alegre, a Mega, né? Como se fosse, nem sei o nome, mas... Eu sei que cada região tem, né? Principalmente nas capitais. Ah, se Deus me permitir, eu quero ir nessas feiras todas. Então é isso, eu trouxe esse livro e é muito bom, né? É muito bom para buscar inspirações.
E é muito bom pra gente ter esse contato. Eu acho que tá todo mundo, esse momento que a gente tá vivendo, tanto os psicólogos estão falando muito sobre isso, né? Isso tem afetado, assim, de alguma forma. Eu procuro me manter focada no trabalho, porque isso, com certeza, mas é do coletivo, né? Tá todo mundo precisando se dar um pouco de atenção, né? Para se manter. A gente tá precisando se manter saudável no meio de tudo isso, né? Então era isso, gente. E o que eu queria dizer? Tinha alguma coisa que eu queria contar. Nós estamos chegando em 100 mil no YouTube, tá? Lá no YouTube a gente tá com 99 mil, cento e pouco, faltam 800 e poucos inscritos. Eu tinha pedido uma vez aqui ajuda pra vocês pra gente chegar nos 100 mil, porque daí eu quero fazer um clube do livro lá, mas aquele clube de assinatura, sei lá, R$ 9,90 por mês que seja, pra filtrar, tá? Por que que eu vou fazer isso com essa taxa? Por quê? Porque eu leio os livros, esse aqui é um exemplo, tá? Mas eu leio muito livro, toda hora, eu tenho um hábito de leitura, tanto é que a minha filha tá lendo esse aqui, por quê? Porque eu leio desde que ela era pequenininha. Eu leio antes dela nascer, mas desde que ela era muito pequenininha, ela já me via lendo. E quando ela era muito pequenininha, eu comprava livro de ilustrações para ela e ela ia olhando as figurinhas e imaginando uma história. E aí, quando a gente ia dormir, ela dormia comigo, eu pegava o meu livro para ler e ela pedia, né? Mãe, lê em voz alta. Imagina, né? Ela não entendia nada do que eu estava lendo, mas ela pedia para eu ler em voz alta. E aí eu lia para ela e acho que isso acabou construindo nela o hábito da leitura também. Tanto é que qualquer oportunidade que ela tem, ela compra um livro. Claro que são livros diferentes dos meus, porque ela é adolescente. Mas ela tem a biblioteca dela lá, toda vez que ela, se eu dou um dinheirinho pra ela, a primeira coisa que ela faz é ir numa livraria pra ver se tem algum livro que ela queira, e aí ela compra e a gente acabou desenvolvendo esse hábito. Então eu já tenho o hábito de leitura há muito tempo. E aí eu pensei, eu leio muito até hoje, né? E todas essas leituras que eu faço, eu acabo aproveitando alguma coisa para colocar no meu negócio, para trazer para o meu negócio. Então o Clube do Livro não vai ser só indicação de livro, eu vou fazer os comentários em cima dos livros da forma como eu percebo e da forma, do que eu aproveitei do livro para colocar em prática no meu negócio. E por que eu vou fazer com essa taxa, tá, guria? Você tem que ter 100 mil no YouTube para eu poder fazer aquele clube de membros lá. Para filtrar, é uma maneira de filtrar, tá? Por quê? Porque tem pessoas que, assim, eu não sei, o grande objetivo delas é criticar os outros, tentar desmotivar as pessoas, e tem uns comentários que são muito maldosos. Tem gente que, enfim, a gente acaba colocando alguns filtros, assim, hoje em dia as plataformas, elas nos dão essa possibilidade de, né, filtrar e tudo, mas tem gente, assim, que não tem interesse com nada disso e só quer detonar mesmo. E tem coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. Só que tem coisa que às vezes, poxa vida, sabe? E eu não preciso disso, sabe? Eu não preciso me expor dessa forma. Então vai ter, né, uma taxa para quem quiser me acompanhar lá no Clube de Livros, saber os livros que eu já li, os livros que eu tô lendo, acompanhar os meus comentários sobre isso, como eu trago isso pro meu negócio, para poder ter esse tipo de filtro, entendeu? Para só participar comigo lá quem tem interesse, porque também não faz sentido, sabe? A gente fica se expondo a determinado tipo de pessoas, assim, que não faz sentido. E assim, é claro que é uma coisa que eu aprendi a lidar, porque quem se expõe da forma como eu me exponho, até porque eu trago muita coisa da minha própria história, não trago tudo, nem em tantos detalhes, mas eu falo muito da minha história para que vocês vejam que eu sou uma pessoa de verdade, né? Eu passei por várias coisas que de repente muitas de vocês também passem, ou já passaram, ou estejam passando, mas a gente acaba tendo essa em contrapartida, essas pessoas que vêm na maldade mesmo, sabe? Que vem para tentar... Ibera, eu acho muito interessante, estou desde já à espera do Clube do Livro. Eu li um livro que gostei muito, que foi O Clube do Filme, muito bom. Ateliê DS Cunha, tá muito certo, Carla.
Gente, a maturidade ajuda a gente a criar esse tipo de estrutura, assim, né? Porque a gente precisa se proteger um pouco, sabe? Ó, o livro que eu tava comentando hoje é esse, Roube como um Artista, 10 dicas sobre criatividade, Austin Kleon. Eu não sei se é assim que é o nome dele, mas enfim, né? Esse é o livro que eu tava comentando hoje. E a leitura, ela realmente, né? A leitura, ela vai ampliando os nossos... Nem que a gente tire ali meia horinha do dia para ler. Se a gente ainda não tem o hábito de ler com frequência, tirar meia horinha, ler algumas páginas. E quando a gente entende o contexto, quando a gente compartilha, né, essa ideia, acaba que o hábito da leitura, ele se torna mais prazeroso, né? E quando a gente pega também essa questão do aprendizado que a gente tem e a gente coloca um olhar da nossa realidade sobre isso, acaba fazendo um pouco mais de sentido também. Então tem bastante coisa boa aí. Eu sou cliente frequente, assídua da Amazon, né? A gente assina o Amazon Prime, que aí tem frete grátis para compra de livro. E eles têm prejuízo comigo, porque a assinatura do Prime ali não compensa a quantidade de livro que eu peço todo mês. Eu compro mais livro do que eu dou conta de ler. Mas eu acho que isso acontece com quem gosta de ler. Eu acho que eu não devo ser a única. Ó, a maturidade nos ensina a filtrar pessoas e comentários. Aliana, leio todos que possível. Se for de dinheiro é bom, mas de Deus melhor ainda. Vou comprar esse aí. Eu acho que a gente precisa também fazer uma mescla, né? Ler livros sobre como desenvolver o negócio é ótimo, mas ler livros de desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual, isso também nos fortalece, isso também nos ajuda, porque nós somos uma pessoa nós somos o todo, né? Nós não somos só uma parte, a gente não é só empreendedora, né? A gente não é só isso. E se o nosso lado pessoal estiver fortalecido, a gente consegue vir com mais força para o nosso negócio. Ateliê by Cassi. Eu tenho o Prime, dou prejuízo também, muito bom. Biscuit Dali. Ai, meu Deus. Biscuit, da onde que eu tirei isso? Biscuit Dali. Eu também tenho a Amazon Prime só para comprar livros. Boa sacada deles, né? Ateliê desse Cunha, tenho pouco estudo, mas muito até me perguntam se sou formada em certas áreas. Muito bom, é isso aí. A nossa formação acadêmica, ela não significa muito, tá? Porque a formação acadêmica, principalmente para nós que somos empreendedoras, a nossa formação acadêmica, ela nos ajuda quando a gente está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, onde a gente é avaliada pelo nosso currículo, né? Pelo nosso currículo. Então, assim, às vezes na dúvida entre um e outro, eles vão ver quem é que tem mais estudo, quem é que tem mais cursos, quem é que tem mais diplomas e essas coisas que não significa nada, porque às vezes a pessoa tem mais diplomas, mas como uma pessoa ela não é a melhor escolha, ela não sabe se relacionar com os colegas de trabalho, não sabe atender bem um cliente, então também não acredito que seja o melhor critério, mas é como o mundo convencional tem né, a maneira que eles têm para acabar fazendo esse filtro. Mas para nós que somos empreendedoras, essa busca por conhecimento paralelo, que não seja formação acadêmica, ela acaba nos ajudando muito, 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 às vezes muito mais do que ter uma formação superior. Eu não tenho formação superior. Eu iniciei a faculdade no início da pandemia, inclusive, bem tarde, né? Mas eu acabei trancando porque os meus 2 filhos pararam de ir pro colégio, começaram a ficar em casa, o negócio acontecendo, e eu digo, cara, eu vou ter que escolher entre alguma coisa. Eu recém comecei a faculdade, óbvio que vai ser a faculdade que eu vou trancar. Então hoje eu tenho nível técnico, não tenho nível superior, mas a quantidade de cursos paralelos que eu já fiz
e que eu trouxe para o meu negócio é o que me ajudou a desenvolver o meu negócio crescer. E hoje em dia tá além do que eu acho que eu tenho capacidade, mas vamos lá. Então é isso, gurias. A Ângela Minhos. O Kindle é maravilhoso. Eu não consigo. Eu até li, eu comprei algumas versões digitais, mas eu não consigo ler na tela. Não consigo, gente. Bom, vocês já sabem que nem para planilha eu consigo muito isso, né? E isso aqui fala um pouco aqui também, ó. Nesse livro aqui fala um pouco da importância da gente fazer com as mãos, sabe? A gente já trabalha muito com as mãos, mas no sentido de deixar a nossa criatividade acontecer a partir de... Tanto é que ele é jornalista e ele diz que, no livro ele diz que ele tem a mesa de trabalho dele onde tem o computador, mas ele também tem a mesa de trabalho dele onde só tem papel e caneta. Porque daí essa questão enfim, fazer de forma manual, ela te traz também mais para a realidade, né? Porque quando tu tá só no computador, acaba que tu fica só mexendo no teclado e clicando no mouse. Então isso pro teu cérebro é como se tu não estivesse desenvolvendo aquilo que na verdade tu tá desenvolvendo. Enfim, leia um livro. E eu tenho muito dessa questão analógica, né? Até quando eu li, eu digo, que bom, isso é um ponto positivo. Então, porque eu tô sempre anotando, tô sempre, enfim, fazendo, né, criando esse processo. E aí eu acho que é por isso que eu não consigo ler na tela. Já tentei, sabe? Ler na tela, mas não consigo. Não sei se sou só eu. Mas quem gosta, né? Quem consegue, tem opções muito mais em conta no Kindle. Às vezes tu paga, sei lá, muito mais barato num livro se tu compra a versão digital dele. Bessário, li esse livro, Carla, e amei. Agora estou lendo Venda a Mente, não o Cliente. Outro ótimo, né? Outro ótimo que nos ajuda. Esse Venda a Mente, não o Cliente é um dos casos que eu citei de que tu precisa ler mais de uma vez. Porque na primeira vez tu entende o conceito. Depois, quando tu lê a segunda vez, tu já vai mais nos detalhes. Tu já começa a entender mais o processo. Então, são muito bons. Mamita Caprichosa, não tem nível superior. Amara, você ia fazer faculdade de quê? Eu iniciei faculdade de marketing digital. Só que agora, quando eu voltar, eu vou trocar de curso. Porque marketing digital, gente, eu já fiz tanto curso. Eu já gastei muito mais fazendo cursos de marketing digital do que eu gastaria na faculdade. Então, assim, eu acho que de marketing digital eu tô legal. Eu vou, quando voltar agora, provavelmente, talvez agora no meio do ano, vou avaliar e ver se dá para voltar agora. Aí vou voltar para a faculdade de administração, porque eu acho que isso hoje, no nível que tá o meu negócio porque o meu negócio hoje são vários braços, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu acredito que a faculdade de administração, nesse momento, vai me trazer um olhar mais amplo sobre tudo isso. Então... Iniciei marketing digital, fiz um semestre, mas não vou voltar para o marketing digital, porque já fiz tanto curso disso, meu Deus do céu. Viu? Não estou sozinha aí, né? Às vezes Aliana, às vezes acho que a experiência de vida conciliado com os cursos técnico ou graduação só faz a gente crescer mentalmente e financeiramente. Verdade. Eu acho que o mais importante é a gente colocar em prática tudo que aprende. Se eu ler um livro e eu pegar uma ideia do livro e colocar em prática, aquele livro valeu a pena. Se eu ler um livro e colocar ele de volta na prateleira e não fazer nada, aquilo ali foi a mesma coisa que não ler, entendeu? Porque daí foram só palavras. E cursos a mesma coisa, tá? Quando eu faço um curso, se eu conseguir pegar uma ideia do curso e colocar em prática, aquele curso valeu a pena. Se não, foi só perda de tempo ali. Então a gente não pode ficar perdendo tempo. A gente tem que fazer as coisas, né, se informar, ir atrás de tudo isso, mas
colocar em prática, porque a prática ela é sempre diferente da teoria, e é na prática que a gente vai entender de verdade os processos, né? Então não tem outro jeito. Então é isso, gente. Quem quer que eu conte a história de como a Cultivar nasceu nos stores? Vai ser uma minissérie nos stores. Nem sei se eu sei fazer isso, gente. Gente do céu, nem sei se eu sei fazer isso. Contar uma história nos stores. É pra isso, né? Ah, Mara, ouvir a Carla e colocar em prática vale a pena, muito. Deixa eu ver. A Bárbara Criativa, trabalhei 10 anos com marketing, me ajuda bastante agora, eu imagino, né? Porque marketing, eu costumo dizer assim, que o marketing não é a venda, mas um marketing bem feito facilita muito a hora da venda, né? Nossa, traz o processo quase pronto aqui para o vendedor. A Vera, minha sobrinha fez faculdade de gestão comercial. Esse ano ela abriu uma loja de aluguel de vestido. Ela aprendeu bastante coisa nesse curso. Gestão comercial, uma boa também. Vou até pesquisar sobre o curso para ver se é administração, gestão comercial. Faz um IGTV. Qual é a minha ideia? Fazer os stories para depois poder colocar no destaques. E aí quem quiser, por exemplo, a história da Cultivar, aí vai estar ali nos destaques para quem quiser conhecer, porque para poder contar um pouco mais dos detalhes. Só que é um desafio seguinte. Porque assim, eu consigo gravar até 4 stories na sequência, depois eu tenho que ficar parando e ficar montando ele, né? Vou ver como é que eu me sinto mais. A Michelle perguntou se eu tô gostando de ler os livros de cromoterapia. De cromoterapia é só um, tá, Michelle? Tem um livro que é de cromoterapia e os outros 3 são sobre cores, na verdade, né? Porque existe uma ciência que estuda as cores. Essa ciência é aplicada na cromoterapia, mas a cromoterapia tem mais a ver um pouco com a luz, né? E a luz, o raio de luz naquela cor, enfim. E aí tem a psicologia das cores, tem, sei lá, outras dinâmicas ali, porque o estudo da cor, ele é uma ciência. O que essa ciência diz? Que quando a gente olha para alguma coisa, aquela cor emite uma informação para o nosso cérebro, que a gente está, né, mandando essa informação para o nosso cérebro. E como essa informação chega e como o cérebro reage a ela. É muito interessante, gente. É assim, abre um universo, assim, porque a gente consegue criar estímulos a partir das cores que a gente usa nas peças que a gente faz. E um dos posicionamentos da Cultivar é trabalhar esses estímulos, né, através da psicologia das cores. Por isso que eu fui estudar isso um pouco mais a fundo. Eu já tinha uma ideia, mas estudando mesmo, tem coisas que muito maiores do que eu imaginava. Então tá, gente. Tem certeza que tu consegue? Obrigada pelo estímulo. Ai, gente, gestão empresarial também, vou pesquisar esses cursos. A Solange fez gestão comercial, é um curso de administração voltado para o comércio. Interessante, gente. Adri Rampon, deve ser, não sei se eu falei certo, tá? Eu tô sempre em dúvida sobre os nomes aqui quando eu leio, não sei se eu pronuncio certo. Sou aluna nova, estou adorando o curso e suas lives. Muito bom, que bom. Seja bem-vinda. O papo tá ótimo, mas agora preciso ir fazer uma ultrassom. Depois nos traz notícias, Tati. Eu também preciso ir, gente, que a semana começou. Ateliê Lindezas da Lu. Resumindo, estudar, estudar, estudar. Esse é o resumo perfeito. Vou contar com vocês, fazer uma campanha. Então é isso, gente. Façam o dia render e tenham uma ótima semana aí, né? Que quando a gente começa bem, a semana flui. Fiz administração, é muito amplo, talvez gestão comercial seja mais focada. Vou pesquisar, gente. Obrigado pelas dicas, porque marketing digital eu
Não preciso mais, eu acho, não vou voltar para esse curso.